Eu leio em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Dizer que é um grande privilégio estar aqui pela primeira vez com os irmãos. Deus possa nos abençoar nesta noite. Ler em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, ou literalmente muito secos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Versículo 21. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Repare esses três verbos. O Senhor diz: eu tomarei, eu congregarei, e eu levarei à sua terra. Só isso nós vamos ler. Que Deus, a sua misericórdia, abençoe essa leitura da sua palavra, e a nossa meditação nela. Essa é talvez uma das visões mais impressionantes de um livro cheio de coisas impressionantes, o livro de Ezequiel. Uma profecia que tem uma aplicação futura, não foi cumprida ainda, mas que eu queria aplicar para os nossos dias, um sentido devocional para nos animar e nos fortalecer hoje à noite. Tomando só alguns minutos antes para situar essa visão
no seu contexto histórico, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é um dos 3 grandes profetas de Israel, em termos de ministério escrito. Isaías, Jeremias e Ezequiel escreveram quase toda a parte profética do Velho Testamento. E cada um deles tem um enfoque diferente. Em Isaías nós vemos mais sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As profecias messiânicas estão naquele livro, os salmos, os cânticos do servo, muitas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. Vemos uma ênfase também dada à santidade do Senhor. 32 vezes naquele livro Deus é chamado o Santo de Israel, um título que não ocorre com frequência nos outros 2 profetas. Então em Isaías nós vemos a santidade do Senhor Jesus Cristo sendo exaltado, sendo preeminente diante dos nossos olhos. Em Jeremias se destaca mais a soberania de Deus. O livro começa com Jeremias sendo chamado por um Deus que diz: eu te chamei do ventre da sua mãe. E Deus soberano constitui Jeremias como um profeta e repete 11 vezes naquele livro que ele madrugou, ou que ele mandou os seus servos madrugando para avisar o povo de Israel sobre as suas responsabilidades. E essas expressões, madrugando, não aparecem nem em Isaías nem em Ezequiel. Então é a ênfase única daquele livro. Já em Ezequiel a ênfase é diferente ainda. Concentra-se mais no poder de Deus, na glória dele, vista através do Espírito Santo. E a frase característica de Ezequiel é: saberão que eu sou o Senhor, ou saberão que eu, o Senhor, fiz isso, ou alguma coisa semelhante. É importante ver essa sequência. Cada profeta com a sua ênfase especial. Isaías apresentando o Filho na sua preeminência, na sua santidade. Jeremias falando mais do Pai na sua soberania. Ezequiel falando mais do Espírito Santo no seu poder. Atribuições que são vistas em toda a Escritura. É sempre bom lembrar disso quando estudamos a Bíblia. Sempre que as 3 pessoas da Trindade estiverem sendo manifestadas juntas, sempre haverá essa cooperação entre eles. O Pai como soberano que planeja, o Espírito como o poder que efetua, que executa, e o Filho como sendo o alvo dos planos do Pai. Sempre o Pai deseja que o Filho seja exaltado. E o Espírito trabalha para que isso aconteça. Você vê isso também, por exemplo, lá no Jardim do Éden, que é descrito para nós em 3 versículos em Gênesis capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Apresenta uma linda figura de uma igreja local. No primeiro daqueles versículos, versículo 8, é enfatizada a ação do Pai. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Deus como sendo o autor que estabeleceu aquele jardim. No versículo 9, é apresentada a preeminência do Filho. No meio do jardim estava a árvore da vida, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, há um rio que sai do Éden, que rega aquela terra e as terras em redor, que é o segredo da vida daquele jardim, e um rio nas Escrituras fala do Espírito Santo. Então, em todas as Escrituras vemos esse padrão. O Pai planeja, o Espírito Santo fornece o poder, e todo contribuindo para que Cristo seja exaltado. E é o que temos aqui em Ezequiel, a ênfase dada ao Espírito Santo. 7 vezes nessa profecia, nós vemos a expressão que começa esse livro. A mão do Senhor veio sobre mim. E essa única que não tem uma data, ela está cercada por 2 profecias que falam sobre a restauração final de Israel. Eu destaquei aqueles 3 verbos no último versículo que lemos. O Senhor tomando, congregando e levando Israel para a sua terra. Isso vai se cumprir ainda. Esses mesmos 3 verbos são usados no capítulo anterior, no capítulo 36, uma visão que trata do mesmo período. No final da tribulação haverá uma ressurreição dos salvos do Velho Testamento. Como lemos hoje aqui em Ezequiel 37. Deus irá ressuscitar os que morreram. Irá congregar os que estiverem vivos ainda aqui na terra. Irá levar todos para a terra de Israel e estabelecer um reino eterno
um reino de paz e de justiça em Israel. Assim como antes da tribulação começar, no nosso arrebatamento, haverá uma ressurreição e uma congregação da igreja, assim no final da tribulação haverá uma ressurreição e uma congregação agora do povo de Israel. E esse é o assunto dessa visão que Ezequiel viu. Como que Deus vai efetuar esse grande plano? Deus permitiu que Ezequiel visse uma parte do poder dele, o poder que transforma um vale de ossos secos em um exército grande e poderoso. Um poder que vai ser visto de uma forma mais impressionante ainda no final da tribulação. Deus tem planos ainda para Israel e eles serão cumpridos no dia futuro. E essa profecia trata daquela época futura. Mas Deus é o mesmo em todas as épocas. E o poder dele está à nossa disposição hoje. Então, eu queria rapidamente chamar a sua atenção para 4 coisas nesse trecho que lemos. A cena que Deus preparou para Ezequiel, a pergunta que ele fez para Ezequiel, a prova que ele apresentou ao seu servo e o poder que ele manifestou. A cena preparada é muito desanimadora. Os versículos 1 e 2 falam de 4 detalhes dessa cena. Um vale de ossos secos. A figura do vale é muito clara, muito conhecida. Ela fala de provação, de tristeza, de lugares mais escuros, mais sombrios. Nós vemos do vale da sombra da morte, no Salmo 23. Esse monte fala de exaltação e glória. O vale fala de provação, de tristeza. Esse vale está cheio de ossos. E o monte de ossos espalhados é a prova mais abundante, mais cabal da morte. Quando você vê alguém que acabou de morrer, talvez até num velório, a pessoa parece ainda estar tão parecida com uma pessoa viva. Talvez difícil acreditar que a pessoa realmente morreu. Mas depois que a carne se decompôs, depois que os ossos foram separados um do outro, é impossível olhar para um monte de ossos secos e imaginar algumas pessoas vivas. Num vale, Ezequiel vê uma figura de morte. E diz o texto, Ezequiel escreve, ele me fez andar pelo vale, me fez passar pelo vale, andando pelo meio dos ossos, para perceber 2 coisas. Eram muito numerosos e eram muito secos. E cada detalhezinho vai acrescentando tristeza e desânimo a esse quadro. E foi Deus que levou Ezequiel para lá. O profeta não é como Jonas que está fugindo do Senhor. Deus levou ele para esse vale, cheio de ossos muito secos. Uma cena preparada pelo Senhor com um propósito específico. Ezequiel tinha alguma coisa para aprender ali. E o Senhor estava controlando os aspectos da vida de Ezequiel para que isso fosse cumprido. Nesse cenário tão desolador, vem a pergunta: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E humanamente falando, a resposta é muito clara: não, eles não viverão. Não tem a mínima possibilidade. Mas a resposta de Ezequiel é muito sábia. Ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Reconhecendo que ele não sabia, mas entendendo que Deus tinha algum plano. Entendendo que Deus não o levou ali à toa. E alguma coisa seria vista naquele vale. Ele não sabia o quê, não sabia como, mas ele sabia que Deus sabia. Nós podemos parar um pouquinho e tentar aplicar isso para nós hoje. Porque muitas vezes Deus conduz os seus servos a vales sombrios. Lugares não de vitória e de alegria, mas de provação e de tristeza. E muitas vezes nesses vales surgem perguntas que nós não podemos responder. Por que o Senhor permitiu que ele morresse tão cedo? Por que o Senhor permitiu essa doença na minha vida? Por que aconteceu isso? Ou quanto tempo vai durar essa situação? Ou como que vai ser solucionado esse problema? Surgem muitas perguntas.
Perguntas que nós não sabemos responder. Podemos ter uma proposta, um desejo de como gostaríamos que aquilo se resolvesse. Mas não sabemos o que vai responder, o que vai acontecer. E muitas vezes em situações como essas, a nossa reação, a reação natural, seria procurar uma saída de emergência. Fugir daquele vale o mais rápido possível, alcançar um lugar onde o sol está brilhando, onde tudo vai bem. E talvez oramos a Deus assim: Senhor, me livre dessa situação, permita-me sair desse problema. E é natural que aconteça assim. Mas é muito melhor ser como Ezequiel e entender: se Deus me trouxe até aqui, tem alguma coisa para eu aprender nesse vale. Não estou pensando em casos de disciplina, quando nós erramos e Deus nos disciplina pelos nossos erros. Aí isso é outra história. Quando estamos andando atrás do Senhor, seguindo os passos dele, e ele nos conduz a um vale cheio de ossos secos, é saudável para nós, espiritualmente falando, termos paciência e entender: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o porquê de tudo isso, mas eu sei que o Senhor sabe, Ele está em controle de tudo. E Deus então prova Ezequiel, dizendo: profetiza sobre esses ossos. E ele diz para Ezequiel o que Ezequiel deveria dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora pense nisso, não leia por cima e passe correndo, pense nisso. Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, fale com esses ossos, dirija-se a eles dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas espera aí, ossos secos não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Será que Ezequiel pensou que seria perda de tempo falar com aqueles ossos? Será que Ezequiel pensou que não seria justo falar com quem já teve oportunidade? Aqueles ossos representavam pessoas que um dia tiveram vida. Possivelmente ouviram a palavra de Deus naquela época e não creram. Por que falar com eles agora? Já foi a chance deles. Quem sabe Ezequiel não pensou na falta de utilidade de pregar para ossos, nem na falta de justiça disso. Quem sabe ele pensou na sua dignidade. Senhor, eu sou um profeta. Se eu começar a pregar para ossos secos e alguém passar por aqui e me ver nessa situação, vão achar que eu estou doido. Por que fazer isso? Eu não sou digno de uma coisa como essas. Pensamos em coisas que talvez Ezequiel poderia ter pensado. Mas temos registrado para nós o que Ezequiel fez. Ele diz: eu fiz como se me deu ordem. 2 vezes, versículo 7 e versículo 10, eu profetizei como se me deu ordem. Outra versão diz: como eu fui mandado, dependendo da tradução que você tem. Essa pequena expressão ocorre 3 vezes no livro do profeta Ezequiel e mostra a fidelidade absoluta dele àquilo que Deus manda. No capítulo 12, Deus pede a Ezequiel para simular uma mudança. Quebrar um buraco na parede da casa dele, tirar os seus pertences para fora, mas era só uma simulação, e não iria para lugar nenhum. Depois ele traria tudo para dentro de novo e consertaria o buraco na parede da sua casa. Ezequiel deveria fazer isso para ser uma parábola para o povo de Israel, para ilustrar para eles, quando eles perguntassem para ele: Ezequiel, o que você está fazendo? Ele poderia explicar: vocês vão sair daqui fugidos. Vocês vão sair de noite quebrando buracos nas paredes para tentar sair fugido do inimigo. E o que eu estou fazendo é uma figura do que vocês irão fazer. Mas ele precisava quebrar a parede da sua casa, depois arrumá-la, ter todo o trabalho de tirar os seus pertences e levá-los de volta. Seria bastante incômodo. Mas ele diz: eu fiz como se me deu ordem. No capítulo 24, é algo muito mais sério. Deus de novo pede para Ezequiel ser uma parábola viva para o povo de Israel.
Deus diz para ele: eu vou tirar de você a delícia dos teus olhos. E você não vai gemer e não vai sofrer. Aquele povo, até os dias de hoje, especialmente nos dias de Ezequiel, eles manifestavam o seu luto de uma forma muito extravagante, jogando cinzas e pó sobre a cabeça, rasgando as vestes. Deus está dizendo para Ezequiel: a tua esposa vai morrer e você não vai lamentar por ela. E quando o povo te perguntar por que você está fazendo isso, você vai dizer: vocês vão perder a delícia dos teus olhos. Assim como eu perdi a esposa que eu amo, vocês vão perder o templo, que é aquilo que vocês mais admiram. Vocês não vão nem lamentar pela perda do que é precioso para vocês. E assim, interferindo na vida pessoal de Ezequiel, de uma forma brutal, Deus prova a fé dele. Ezequiel escreve lá no capítulo 24: eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E pela manhã eu fiz como se me deu ordem, eu fiz como fui mandado. Obediente ao Senhor em tudo. E aqui pela terceira vez, o Senhor pede agora uma coisa que parece absurda: pregar para ossos secos. Mas Ezequiel obedece e ele faz como ele foi mandado. E então começa a manifestação do poder de Deus. Deus fez esse milagre em várias etapas. Não por necessidade, mas porque ele quis. Houve duas etapas principais, nas duas vezes em que Ezequiel teve que profetizar. E a primeira etapa foi subdividida em 4 etapas menores. E assim, fazendo aos poucos, Ezequiel foi vendo o que estava acontecendo. Primeiro, os ossos se uniram, cada osso ao seu osso. Depois cresceram nervos sobre eles, depois carne, músculos e depois a pele. Nessas 4 etapas podemos ver figuras de Deus suprindo 4 deficiências que às vezes nos atrapalham. Pense nos ossos espalhados por toda a face daquele vale. E Deus uniu, não um osso com osso, simplesmente, mas cada osso ao seu osso. Parece que o corpo humano tem 206 ossos, cada corpo humano. Você pega um osso qualquer do braço, por exemplo, cada um aqui vai ter um osso diferente do outro. Um pouco mais comprido, um pouco mais denso. Deus não juntou só braço com ombro, ele juntou cada osso ao seu osso correspondente, formando pessoas exatamente como elas eram antes de terem morrido. E se Deus pode unir um vale cheio de ossos secos para formar esqueletos perfeitamente montados, Ele pode unir também salvos que estão desunidos. O problema da fragmentação, da desunião, o problema que existe hoje em nível mundial, os salvos estão divididos em inúmeras denominações. Um problema que existe entre igrejas, um problema que existe dentro de uma igreja local, às vezes dentro de uma família. Pessoas que deveriam estar juntas, servindo juntos ao Senhor, estão separados uns dos outros. Uma situação que nos entristece, mas o Senhor é poderoso, é suficiente para resolver essa situação. Depois os ossos juntados, cada osso ao seu osso, e os cadáveres, os esqueletos montados, surgiram os nervos. São os nervos que transmitem sensações. Calor, frio, alegria, dor, prazer. Transmitem essas sensações para o nosso cérebro. Sem nervos, a coisa é fria, sem sensações. Com nervos, podemos então sentir. Podemos pensar na frieza espiritual, que muitas vezes atrapalha a nossa vida individual ou as nossas igrejas. Apatia, falta de fervor, falta de ânimo. Às vezes fazemos o que precisa ser feito, mas é tudo mecânico, formal, frio, sem intensidade, sem desejo.
Depois surgiu carne, músculos, os que dão força para um esqueleto, que permitem se colocar em pé, se movimentar. Não são ossos pendurados, mas ossos interligados com músculos. Podemos pensar também na nossa fraqueza, que muitas vezes nos atrapalha de fazer o que queríamos fazer. Às vezes Deus une uma igreja, os salvos estão animados, querendo trabalhar, mas sentem a sua falta de força. Temos um Deus suficiente para isso também. E finalmente a pele. Parece uma camada tão fina, tão desnecessária, mas a falta de pele na ponta do dedo já incomoda. A pele protege, ela previne contra o problema da fragilidade, da nossa não capacidade de permanecer, de perseverarmos. E é uma proteção útil para o corpo humano. Às vezes vemos espiritualmente essa falta também entre nós. Não só a fragmentação, falta de união, não só a frieza, falta de fervor, não só a fraqueza, falta de força, mas a fragilidade, falta de perseverança e permanência. Começamos bem, andamos bem por algum tempo, mas desanimamos logo. Problemas que afligem todo salvo ou toda igreja em alguma época da sua vida. E quando passarmos por problemas como esses, podemos voltar para esse texto, na nossa mente, e ver o que Ezequiel viu. Ossos sendo unidos, cada osso ao seu osso. Nervos colocados sobre eles, depois carne, depois pele. E podemos imaginar que a cada passo que Ezequiel viu, ele ficava mais animado. As coisas estão melhorando. A situação é mais animadora. Mas o texto termina a primeira parte do milagre dizendo: mas não havia neles o Espírito. E de repente a gente vê que na realidade não mudou praticamente nada. Em termos práticos não mudou absolutamente nada. Um monte de corpos montados, mas sem vida, é muito mais organizado do que um monte de ossos secos. Mas a utilidade prática do segundo é igual ao do primeiro. O que esses cadáveres poderiam fazer para Deus que os ossos não poderiam fazer? Nada. Então, houve muita mudança, mas não houve nenhum progresso. Houve progresso entre aspas. Houve uma visão de progresso, mas não houve progresso real, efetivo. E separando assim um milagre em duas partes principais. Deus nos chama atenção para isso. Diz Ezequiel, você tem que profetizar mais uma vez. Aconteceu muita coisa, mas não aconteceu nada ainda. Você tem que profetizar de novo para que o Espírito venha. E então, diz a Bíblia, então se puseram em pé um exército grande em extremo. Uma figura muito eloquente da nossa dependência total do Espírito Santo nas nossas vidas. Você pode ter um grupo de salvos, uma família, uma igreja local, 100% unida. Mas é uma união da carne só. 100% fervorosa. Mas é uma animação natural. Muito ativos e muito fortes. Protegidos pela pele, não desanimam facilmente, continuam andando. Mas tudo é na força da carne. E não conseguem fazer nada para Deus. Podem impressionar as pessoas que olham de fora, mas o efeito prático em relação a agradar a Deus é zero. Se o Espírito Santo não estiver agindo em nós e através de nós, tudo que nós fazemos é perda de tempo. Nós sabemos que o Espírito Santo é essencial na salvação de um pecador. O Senhor disse em João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas às vezes somos como os Gálatas, em Gálatas capítulo 3 aprendemos, Paulo dizendo aos Gálatas, será que vocês são tão insensatos, será que vocês vão ser tão tolos, a ponto de terem começado pelo Espírito, e agora vão tentar terminar pela carne, não carne no sentido de natureza carnal, corrupta, mas
nossa força humana. No dia em que nós cremos, nós reconhecemos que não podíamos fazer nada para nos salvar. Nenhuma vírgula. É dependência total, completa, absoluta de Deus. Ele nos salva. E 10 anos à frente na nossa caminhada cristã, às vezes nos pegamos pensando que eu consigo servir a Deus, eu sou inteligente, eu sei estudar a Bíblia, eu sou capacitado para tanta coisa, eu tento servir a Deus no meu poder, na minha força, na minha capacidade. Enquanto o Espírito não estiver agindo em nós, estamos perdendo tempo. Deus nos ajude a ver essa grande demonstração do poder de Deus, impressionante, que ela nos anime, nos incentive, nos leve a confiar mais em Deus, nos leve a desconfiar mais em nós também, entendendo que a ação de Deus não é uma coisa, não é uma ajuda bem-vinda, mas é uma necessidade primordial. Ele possa nos abençoar com a sua palavra. Amém.